Dois temas entram para valer na pauta da Assembleia nos próximos dias. A briga pela revisão da Lei Candir, aquela lei federal que isenta de ICMS produtos como o minério e o café exportados pelo Estado. E a Assembleia fiscaliza, uma ferramenta aprovada e agora prevista na Constituição Mineira, a prestação de contas dos secretários de Estado na Assembleia a cada 4 meses. Eu vou conversar com o deputado Carlos Pimenta, do PDT, que é presidente da Comissão de Saúde da Casa. Muito bem-vindo, deputado. Muito obrigado, Vivian. Deputado, vamos começar pela questão da Lei Candir? Pois não. Não é? A Assembleia decidiu buscar esse enfrentamento da crise, dar uma resposta a essa questão da crise econômica e fiscal do Estado tão grave, não é? Abraçando novamente essa questão da Lei Candir, a defesa do ressarcimento, e há quem até defenda a revogação da lei. Né? Eu queria saber a sua impressão sobre esse posicionamento da Assembleia a respeito disso e realmente da eficácia dessa batalha. Né? Tá certo. Olha, a Lei Candir, ela já ultrapassa 2 décadas, são mais de 20 anos, quando ela foi imposta pelo governo federal aos estados, né? Principalmente os estados exportadores de produtos como café, como minério, e Minas ele tem uma grande parte da sua economia fundamentada nesses produtos. E todo o ICMS que seria cobrado, ele deixou de ser cobrado em troca de uma promessa de que os estados seriam recompensados. O governo passou a exportar muito e os estados cada vez mais recebendo menos. Eles poderiam estar numa situação fiscal bem melhor, sem déficit, se tivesse recebido regularmente esses recursos, né, que o Brasil impôs aos estados confederados. E Minas Gerais foi muito prejudicada. Hoje, essa dívida do governo federal, reconhecida, inclusive, já em última instância no Supremo, para com Minas, ultrapassa a 100 bilhões de reais. E Minas quer receber esse recurso, precisa receber esses recursos, mesmo porque hoje talvez a maior dificuldade que nós estamos tendo aqui é pagar uma dívida que Minas tem com a União. Ou seja, a União ela não está reconhecendo a dívida que ela tem com Minas e cobra sistematicamente a dívida que Minas tem com a própria União. Regiamente. Regiamente. Então são 2 pesos e 2 medidas. E a situação ela já foi para a Justiça, ela já caiu no Congresso, ela já foi motivo de muitas propostas de emenda à Constituição, de muitos projetos de resolução, e nós estamos chegando agora no limite mais. Não há como o Estado brasileiro, a nação, ela fugir dessa responsabilidade de pagar a Minas, pagar a São Paulo também, que deve muito, ao Rio Grande do Sul, ao Pará, vários estados, né, exportadores aí de minério, principalmente do ferro, e Minas também tem o café, como você disse. E está prevista agora para 2019 um ressarcimento aos estados brasileiros na ordem de 19 bilhões, em 2020 na ordem aí de 29 bilhões e a partir de 2021 até mais para frente serão mais 30 bilhões. Esse é o projeto que está na Câmara dos Deputados, é o projeto aguardando a aprovação. É o projeto que já está, vamos dizer assim, pronto para poder ser colocado mais próximo, em prática. Porque né? tem um outro projeto, né? E há outras discussões na Câmara também, inclusive sobre revogação, criar taxações menores, no caso desses eu acho que a produtos discussão, de exportação. Ela está bem avançada e foi muito prejudicial aos estados. Né? Olha que nós pagamos só dos juros da dívida com a União em torno de 500 milhões de reais por mês. Recursos que faltam na saúde, na educação e em vários outros aspectos de Minas Gerais. Agora, deputado, o fato de estar no Congresso, quer dizer, e ter agora um segundo prazo que o Supremo Tribunal Federal deu, que é fevereiro do próximo ano, para que esse projeto seja votado e essa questão superada. Que trata, inclusive, não trata do que ficou para trás, hein? Trata só daqui para frente, né? Aprovada a lei, como é que o Estado vai, como é que a União vai ressarcir os estados, não é? Agora, é uma discussão
que é travada e é uma aprovação que pode ocorrer no plenário do Congresso. Como é que a Assembleia pode trabalhar para impulsionar, para fazer isso caminhar, já que o poder de decisão não está no plenário do Legislativo Mineiro, né? Eu entendo que o presidente da casa, o presidente Agostinho Patrus, ele está tocando realmente o dedo na ferida. Ele está fazendo com que a Assembleia ela venha ter uma discussão mais ampla, porque o que nós vimos até então, principalmente nos últimos 4 anos do governo de Fernando Pimentel, foi o governo simplesmente alegar que a União tem uma dívida com Minas, que é da Lei Candir, e que Minas tem uma dívida com a União. E o que ele bateu, a única tecla que ele bateu foi a tecla do acerto de contas, né, entre a nossa dívida e a dívida do governo federal com Minas. E ficou nisso o tempo todo, e não abriu uma discussão maior. Eu tenho aqui, por exemplo, né, um livreto aqui, um documento da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. Eles constituíram há 3 anos uma comissão especial da Lei Candir. É um estado que está numa situação, inclusive na classificação do governo federal, numa situação de contas tão ruins. Tão ruins quanto Minas Gerais. Eles fizeram isso, eles discutiram, fizeram inclusive, Vivian, um levantamento da dívida do Estado, da dívida da Lei Candir com cada município, porque do total 75% ficará para o Estado e 25% serão destinados aos municípios. Então eles avançaram muito. O Estado do Pará avançou muito também. E Minas, nós, como se diz, nós dormimos no ponto. Né? Nós deixamos de provocar uma discussão maior, de trazer aqui representantes do Ministério do Planejamento, convidar um ministro do Supremo Tribunal Federal para vir aqui, senadores, deputados, para a gente poder fazer discussão. Nós ficamos naquela situação atônitos dessa briga infértil entre o governo do Estado, do governo do Fernando Pimentel, com o governo da União. E a gente sabia que essa briga não ia dar em nada, então ficamos quietos. Então foi um erro que nós tivemos. Mas agora nós estamos aí trazendo a discussão à tona e fazendo com que a gente possa, pelo menos nesse finalzinho, a gente se insinuar mais e poder mostrar que nós não somos besta como eles estão achando, não. Que Minas quer uma solução de tudo isso. Acredita que com a mudança de governo que houve no plano federal, Minas tem alguma expectativa maior? Porque o que nós vemos, já vimos manifestações do ministro da Economia, Paulo Guedes, sempre tem uma condição para qualquer coisa, inclusive para qualquer ajuda aos estados, que passa pela aprovação da reforma da Previdência. Mas eu acredito que isso aí não vai funcionar, primeiro que já foi amplamente discutido com projetos de leis, mudança da Constituição, com proposta de emendas, e o próprio fórum maior, né, da Justiça já deu seu parecer. Então não tem como o senhor Paulo Guedes, com toda a esperteza que ele tem, com toda a experiência que ele tem, tentar protelar um pouquinho mais. Não, isso aqui já está decidido. O que é de Minas já está tudo acertado, o governo já sabe quanto deve aos estados, já sabe quanto deve a Minas e já está propondo uma renegociação dessa dívida. Então não tem como fugir mais. O que eu falo que a gente tem que procurar trazer isso mais à tona é para mostrar que nós estamos cientes do que é nosso, do que é dos mineiros, do que é dos municípios. Os municípios estão aí vendendo o almoço para comprar janta, como se diz. Você acha que pode antecipar porque tem até fevereiro para aprovar, você acha que pode ser antecipada, essa pressão pode servir para antecipar a votação? Tudo é possível, mas eu não acredito não. Eu acredito que nós vamos ser pautados no tempo do governo federal, porque quem vai pagar é o governo federal. O que o governo pode fazer, no caso, é suspender essa dívida que os estados têm, principalmente Minas Gerais, é que nós estamos tirando dos nossos cofres 500 milhões de reais por mês para pagar uma dívida que Minas tem com a União. Agora, deputado, a revisão da Lei Candir, a proposta, né, e a discussão em torno da revisão da Lei Candir faz um contraponto à opção adotada pelo governador Romeu Zema para o enfrentamento da crise no Estado. Romeu Zema defende que seja aprovado um acordo
que o governo do estado está fechando com o governo federal e vai enviar esses projetos à casa, que passa pelo regime de recuperação fiscal, que é um plano do governo federal, sim, que tem algumas imposições e contrapartidas. Os estados deixam de pagar, esses estados que estão em situação pior, deixam de pagar a dívida com o estado, mas com a União por 3 anos, mas em compensação tem que fazer contrapartidas como privatização, como congelamento de salários de servidores, como suspensão de convênios com prefeituras. Como é que o senhor vê as chances desses projetos que vão chegar agora em junho aqui na casa, prosperarem, ser votados? Qual que é o ambiente, sim, que o senhor vê na casa para eles? Olha, a situação ela é complexa. São imposições que o governo federal quer levar aos estados brasileiros para que ocorra esse regime de recuperação fiscal. Ou seja, para aliviar a nossa dívida que nós temos, para que a gente possa reativar e aquecer a nossa economia. O governo federal vai ter um papel muito importante. Alguma coisa tem que ser feita. Alguma coisa não, muita coisa tem que ser feita. Nós estamos aí numa guerra fiscal muito grande. Eu acho que o primeiro ponto seria o governo federal, antes de impor aos estados, ele cumprir também uma obrigação, que é uma reforma fiscal, sabe, bastante profunda lá no Congresso Nacional. Isso já está começando. O governo já está atrasado em função dessa reforma previdenciária. O governo já deveria estar caminhando concomitantemente essa reforma fiscal, né, para evitar a guerra fiscal, para que a gente possa ter dados mais seguros, o governo diminuir o tamanho enorme, exagerado do Estado brasileiro e passar muita coisa para os municípios, para os estados. Alguma coisa tem que acontecer. Então não pode simplesmente impor aos estados esse regime de recuperação fiscal, sendo que ele cumpra ou ele deixa de cumprir a sua obrigação, que é essa reforma fiscal. Mas, deputado, né? O governador está dizendo que esse é o único caminho que Minas tem para o enfrentamento da crise, que é urgente. Eu acho que o governador está meio apavorado. Na verdade é essa. Ele não é só, não é só isso, não. Eu acho que muita coisa tem que ser feita. Minas tem que dar o seu grito forte. Minas tem que exigir também uma compensação por tanto prejuízo que teve durante esse tempo todo. Mas o governador vai ter que encaminhar para casa essa reforma. Olha, a reforma que aconteceu no Rio de Janeiro, né, foi uma reforma traumática, uma reforma em que impôs uma camisa de força muito grande no Poder Legislativo. O governo teve que fazer isso no afogadilho. Deputados entrando dentro das Assembleias Legislativas em carros fortes para não ser agredido na porta. Não é dessa maneira, não. Eu acho que a gente tem que ter uma discussão mais ampla. Obviamente, o governo sabe que se para poder cumprir uma determinação do governo federal de dispor de bens importantes como as estatais, a CEMIG e a Copasa, tudo isso vai passar por um plebiscito. Isso está contido na nossa Constituição, não é simplesmente mandar um projeto e a gente aprovar, não. Nós estaríamos incorrendo no vício da inconstitucionalidade. Então o governo precisa dialogar um pouco mais. Eu até falei esses dias mesmo na tribuna que eu não teria nenhum problema em analisar uma solicitação de privatização de uma empresa dessa, desde que seja bom para o Estado e desde que seja bom para o contribuinte. Exemplo, a CEMIG hoje é uma empresa obsoleta, uma empresa difícil de ser administrada, uma caixa preta que ninguém consegue saber o que a CEMIG tem. A sua responsabilidade maior são com seus acionistas e não com as questões sociais de Minas Gerais. Nós temos uma boa energia, sim, mas a energia mais cara que temos no Brasil. Por que nós vamos defender uma empresa dessa? Se ela está ultrapassada, se ela tem uma energia cara, se ela não acompanha a modernidade, a CEMIG está presa ainda... Ela não cumpre uma função social? Muito pouca do que era antigamente, com essas privatizações que aconteceram, vendas de ações que tem para um componente minoritário, né? Isso aí teve que ter uma distribuição do lucro da CEMIG, que foi muito para essas empresas, né? A CEMIG precisa modernizar. Nós estamos vivendo hoje a era das energias limpas, fotovoltaica, energia eólica. Hoje uma empresa que quer instalar em Minas Gerais, você precisa ver que dificuldade que tem para poder ter a aquiescência da CEMIG. A CEMIG está presa nas hidrelétricas da década de 60 e nós sabemos que dentro de poucos anos elas vão acabar, né? É uma energia cara,
que já não acompanha o que está acontecendo hoje. Então, eu só citei a CEMIG como exemplo para mostrar... Porque esse, inclusive, é um símbolo de uma disputa que vai acontecer aqui na casa. Não é? Eu, deputado Carlos Pimenta, não terei nenhum constrangimento, nenhum problema de votar numa privatização da CEMIG, se ela não provar que ela é eficiente, que ela é moderna, que gera energia boa, mas tem que ser energia barata para a população. Deputado, na próxima semana estreia na Assembleia o Assembleia Fiscaliza, não é? Que agora é um instrumento que foi aprovado, que passou por emenda constitucional, não é? Os secretários de Estado, de 4 em 4 meses, têm que vir à Assembleia prestar contas. É um instrumento que a Assembleia criou de fiscalização. Qual que é a expectativa desse funcionamento para o senhor? O senhor, inclusive, que é secretário de Saúde. Presidente da Comissão de Saúde. Presidente da Comissão de Saúde. E vai receber aqui o secretário de Saúde, não é? Qual que é a expectativa do senhor? Eu acho que foi a coisa melhor que poderia acontecer. Nós tínhamos uma dificuldade muito grande em trazer um secretário para que ele pudesse ter a oportunidade. A Assembleia está dando ao secretário, ao governo do Estado, a oportunidade de estar mais em contato com a população. Através da TV Assembleia, através dos meios de comunicação, né, oficiais, os meios de comunicação aí que nós temos em Minas Gerais, o secretário vai ter essa oportunidade. Imagina que beleza, o secretário de Educação falar, olha, nós temos aí já há algum tempo, são 6 meses de governo, o governo já fez isso, o governo quer fazer isso. Na Comissão de Saúde, Vivian, você precisa ver que horror que foi você ter acesso às informações do governo do Estado. Eles escondiam tudo, eles não tinham a clareza, a transparência de falar o que está executando, qual é seu plano. E agora o secretário vai ter, nós vamos estar com ele, conversar com ele. Ninguém vai querer colocar a faca no pescoço do secretário, Essa apresentação, não. Inclusive, vem acompanhada de documentos Exatamente. E dados técnicos. Na Comissão de Saúde, o evento vai acontecer na quarta-feira, dia 19, às 2h da tarde, com transmissão ao vivo da TV Assembleia, né? E o secretário, na primeira parte da reunião, ele vai expor a execução orçamentária da saúde no primeiro quadrimestre, janeiro, fevereiro, março e abril do governo Zema. E depois nós vamos debater com ele. Oportunidade bacana, o Agostinho Patrus acertou na mosca ao propor esse debate. Pois é, só lembrando que isso da Comissão de Saúde. Da Comissão de Saúde. Dia 19, não é? Às 14 horas. E às 14 horas. Mas, na verdade, o Assembleia Fiscaliza começa no dia 10, segunda-feira, na próxima segunda-feira. Todos os secretários vão ter que estar aqui. Com transmissão pela TV Assembleia. Isso é muito importante, isso é transparência no ar. Deputado, vamos falar um pouquinho de um projeto do senhor que está para ser aprovado já em segundo turno e que trata de uma política pública de um tema muito difícil, né? A gente viu aí no noticiário esses dias cenas terríveis de violência dentro de sala de aula. E o senhor tem um projeto que chama Paz na Escola, que está para ser aprovado, que vai ao encontro justamente desse tipo de situação e de outras que envolvem abuso, violência, não é? Esse projeto já passou em primeiro turno, tá certo isso, não é? Vai ser votado em segundo turno. Já está na pauta já. Já está na pauta. Está na pauta. Agora, o que ele propõe para o enfrentamento? Porque é um assunto difícil, que envolve família, que envolve a comunidade escolar como um todo, a polícia, e lida com crianças e adolescentes, não é? Olha, esse projeto, Vivian, ele está para ser concluído, votado desde 2016. Então, são 3 anos, nós estamos aí batalhando, projeto que já passou por várias comissões, várias audiências. É um projeto muito moderno, ele é muito atualizado. Ele não está propondo o policial na porta da escola, ele não está propondo, por enquanto, aquelas portas detectoras de metal para que as pessoas entrem nas escolas, embora já existe um outro projeto propondo isso aqui na casa. Ele está propondo uma tomada de consciência da sociedade. Primeiro, uma tomada de consciência dos membros
né, da educação, professores, serventuários, inspetores, propondo que a comunidade participe, a família participe, que ele identifique problemas sérios de um aluno que às vezes tem um enfrentamento, que tem algum outro problema extra-escola, que precisa de um psicólogo, de um atendimento mais individualizado. Ele está propondo uma participação dos órgãos não repressores, mas dos órgãos controladores da segurança pública, como a Polícia Militar, a Polícia Federal, para que elas possam ir para dentro da escola. Ele propõe mecanismos para que isso ocorra dessa forma? Exatamente, vários mecanismos. O mecanismo maior, a mágica do projeto é o diálogo aberto, sabe, uma participação muito decisiva. O projeto ele já foi copiado por vários estados brasileiros, muitos parlamentos já ligaram, já copiaram, já mandaram, já foram aprovados. E nós vamos aprová-lo agora em segundo turno. Eu acho que isso é muito... Ele prevê exatamente o quê? Encontros? Prevê palestras, prevê encontros, prevê aulas, né, práticas de conflitos, prevê uma assistência às crianças. Também? A mediação de conflitos, extra-escola. Eu acho que é uma coisa bacana, uma coisa muito, muito executável pela Secretaria de Educação, pelo Governo do Estado, em parceria com essas outras instituições. Prevê uma coisa importante, que é a participação mais efetiva da família. Eu acho que quando você coloca a família, você está colocando ali dentro da escola, não a participação do pai, da mãe, dos irmãos, de toda a comunidade. É um projeto que vai ser aprovado ainda esse mês de junho e nós vamos comemorar até o final muito, do mês sai. Se Deus quiser, para que a gente, Minas, tenha... E tem um prazo de implantação, não é isso? 2 anos? Ele tem um prazo que varia de 60 dias até um ano, porque algumas práticas, algumas ações, elas demandam mais tempo, demandam mais preparo. Deputado, muitíssimo obrigada por vir ao Mundo Político. Eu conversei com o deputado Carlos Pimenta, do PDT, que é presidente da Comissão de Saúde da Assembleia. Nós falamos aqui sobre diversos assuntos, falamos sobre revisão da Lei Candir, falamos sobre o regime de recuperação fiscal que vem para a Assembleia, proposto pelo governador para ser discutido e votado aqui. Falamos também sobre o Assembleia Fiscaliza, que vai começar a funcionar, que vai ter uma primeira rodada a partir do dia 10, com os secretários de Estado vindo à Assembleia prestar contas de suas pastas, e também sobre esse projeto que é de autoria do secretário, do deputado. Eu estou querendo tornar o senhor secretário de qualquer maneira, do deputado Carlos Pimenta, que é o Paz na Escola. O Mundo Político fica por aqui. Se você quiser rever essa entrevista, é só acessar o nosso site ou o YouTube, e para falar conosco, Twitter ou e-mail. Então, obrigada pela companhia e até a próxima.